Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Do fundo do meu coração, eu espero que você esteja muito bem. Agora, se você não estiver bem, eu já quero liberar sobre a tua vida um momento de paz, de tranquilidade, que as bênçãos do Senhor possam lhe alcançar. Amém? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o que tem por trás do divórcio. Você já conseguiu parar e analisar o quanto que o homem que sai de casa, sai da proteção de um lar, sai da proteção de Deus, o tanto que esse homem sofre? Você já percebeu o tanto que uma esposa que fica no seu lar com seus filhos sofre? Você já percebeu como é que fica o estado daquela criança? Você já parou para analisar como é que é a vida de um amante? Você já parou para analisar o que muda na vida dos pais que recebem aquela mulher de volta? Dos avós que têm que acolher a filha com um neto, às vezes com vários netos, e ali tem que acomodar todo mundo dentro de uma pequena casa? Se você ainda não refletiu sobre esse assunto, eu lhe convido, fica comigo e vem ver o que acontece por trás de um divórcio. Lembrando, tem um que se agrada, que ele fica muito feliz com o divórcio, que quando você se divorcia, quando você aceita o divórcio, quando você entende que é uma coisa comum, tem um que bate palma, faz festa, ele se alegra, ele abre até champanhe. Tu acredita? Agora você já parou para pensar quem é esse ser? Isso mesmo, Satanás. Ele vai fazer festa. E por que ele faz essa festa? Porque com um tiro só ele vai acertar muitos. Imagina, uma criança que perde escola, perde oportunidade, perde lar, perde pai, perde equilíbrio familiar, se torna uma criança fragilizada. Uma amante que não consegue ser feliz, nem consegue sair do meio, porque o inimigo monta logo em cima dela e mantém ela ali naquele cárcere. Uma mulher que não consegue refazer a vida por pensar no filho, por ter medo de se envolver com outra pessoa, por cumprir os princípios bíblicos. Tem um homem que não consegue largar a amante, mas aí ele também não consegue voltar com a esposa, não consegue ser pai. Então todo mundo está ali sofrendo, vivendo exatamente o plano de Satanás. E por viver exatamente esse plano de Satanás é que ele faz festa e bate palma. Por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Algo tão simples, né? Divórcio. Apenas um homem que se apaixonou pela amante e quer viver uma linda história de amor. Ou então uma mulher que está cansada de um marido turrão e quer viver uma vida linda ao lado do amante. Para alguns é simplesmente isso. Uma esposa que não tem amor próprio, uma ex-esposa que não toma de conta da vida dela, que fica atrapalhando a vida da amante com o marido dela. Ou então simplesmente avós que não ajudam em nada, avós descompreensíveis, não é assim? Eu não sei se você passa por isso ou conhece alguém que está passando, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer você enxergar o divórcio de uma forma diferente. Então, vamos conhecer o que tem por trás do divórcio, na versão da amante, na versão do esposo, na versão da esposa, na versão das crianças, na versão dos avós. Vamos conhecer um pouquinho? Então, vem comigo. Eu me chamo Marília, moro aqui em São Paulo. Eu fui amante por 8 anos e a missionária Ivanilda pediu para mim contar um pouquinho dessa história. Eu conheci este homem, o Teófilo, na mesma empresa, trabalhávamos juntos. Ele dizia que estava muito mal, chegava sempre reclamando da esposa no trabalho. E como éramos muito amigos, nós estávamos sempre compartilhando os nossos momentos, tudo o que acontecia. De tanto ele falar mal daquela mulher, eu comecei a desenvolver um sentimento de pena. Eu achava que aquela mulher era uma bruxa e eu comecei a me apaixonar. Eu até fazia a oração para Deus, a famosa oração contrária, né? Eu nem sabia na época, mas era assim. Eu fazia a oração assim, puxa vida, eu não tenho sorte no amor, este homem é tão bonito, é tão perfeito, tira daquela mulher, dá para mim, já que ela faz tanto mal para ele, Deus me dá este homem que eu vou cuidar dele. Senhor, se eu tivesse a sorte que aquela mulher tem, pois eu nunca tive sorte no amor. Eu era tão carente, eu buscava tanto um homem para mim, eu queria tanto formar uma família. E hoje eu acredito no que a missionária diz: Satanás sempre vai pegar as mulheres mais carentes para torná-las amantes. E era assim que eu era, carente. Então, de tanto ele falar mal daquela mulher, eu comecei a dar mais atenção. Eu fazia tudo o que ela não fazia, eu fazia para ele. Lógico, logo ele estava apaixonado por mim. Começamos ali a desenvolver uma relação. Pouco tempo depois,
decidimos que era melhor assumir e que ele deveria pedir o divórcio. Eu ficava sempre falando: pede o divórcio que eu quero casar com você. Lógico que ele fez exatamente o que eu dizia, pois ele também estava muito apaixonado por mim. Ele vivia outra vida comigo. Mas no dia que fomos morar na mesma casa, na hora que eu coloquei o meu pé naquela casa, eu passei a sentir uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça tão forte, eu tomava remédios tão forte, era uma tristeza tão grande. Eu passei a ter uns sentimentos diferentes. Era como se eu estivesse sendo perturbada. Eu chorava por tudo e por nada. Então procurei um especialista e ele disse que eu estava com depressão. O diagnóstico foi esse: depressão, estresse, tudo junto. Então ali eu saí do trabalho, fiquei em casa. Agora, todas as vezes que Teófilo chegava, ele reclamava disso, reclamava daquilo, que a casa não estava pronta. Só que eu não tinha força para nada. Eu não comia, eu não cuidava de nada, eu só chorava. Eu ia para a igreja, parecia que o pastor acertava bem na minha ferida. Eu comecei a sonhar coisas horríveis que iria acontecer comigo. Veio um síndrome do pânico, que eu ia perder o Teófilo a qualquer momento. Eu fiquei muito abalada esses dias. E quando o filho dele ia para nossa casa, ainda era pior. Pois o menino ficava falando: a mamãe isso, a mamãe aquilo, a mamãe é assim, papai e a mamãe disse isso. E parecia que Teófilo ficava, sabe, escutando tudo. É como se ele estivesse com saudades daquela mulher. Eu não aguentei no dia em que Teófilo foi para o aniversário. Lá, um conhecido nosso mandou uma foto e disse: olha como eu te falei que você não deveria ter se intrometido no meio dessa família. Olha como eles tiram foto no aniversário. Olha como eles são felizes. Ali mesmo eu tentei um suicídio. Depois de ver aquela foto, a felicidade deles, eu achava que Teófilo nem voltaria mais para esta casa. Quando eu estava prestes a fazer uma loucura, Teófilo chegou bem na hora. Ali ele impediu, perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que não estava mais aguentando. E Teófilo disse: percebi que o que a gente fez foi loucura, foi coisa do momento. Hoje eu percebi que ainda amo a minha esposa, mas também não vou deixar você, pois eu sei que você não está bem. Ali eu vi o quanto que eu tinha feito mal para aquela mulher. Eu não queria largar aquele homem. Eu sabia que eu tinha feito mal entrando na família dela. Eu sabia que eu tinha feito mal, era para mim ter aconselhado ele ficar com ela. Mas não, eu me tornei uma vítima. Eu me tornei uma pobre coitada. E ali eu ficava acreditando nas mentiras dele. Ele só estava magoado. Eu pensei que ele tinha até deixado de gostar dela, mas na verdade não tinha não. Ele sempre amou eles de fato. É como a missionária diz: é ligada em uma só carne, não adianta tentar separar. Eu comecei a copiar, comecei a seguir aquela mulher em todas as redes sociais. Eu queria ser igual a ela, eu queria comprar as roupas igual a dela, eu queria ajeitar meu cabelo igual dela. Eu comecei a copiar, eu comecei a viver o que aquela mulher vivia. Eu não tinha mais vida, mas tem uma coisa que eu não conseguia ser. Cada pessoa é particularmente um ser. Ninguém consegue ser igual a outra pessoa. Pode até se vestir, ter o cabelo, alguns comportamentos, mas na essência mesmo, só aquela mulher conseguia ser. Ela era tão fiel a ele, ela amava tanto, ela estava lá, intacta, esperando. Isso me deixava com nojo. Só que Deus, ele é muito justo. Eu sentia até pena da criança, porque eu fazia de tudo para infernizar. Eu fazia de tudo para tomar todo o dinheiro de Teófilo só para ver aquela mulher passando por necessidades. Mas na verdade quem sofria era a criança. E eu não percebia isso. Eu tinha um sentimento de raiva. Se eu pudesse, eu destruía aquela família. Só que um dia Teófilo passou mal na sala da nossa casa. Há muito tempo nós não tínhamos mais nada, sabe? O leito conjugal não existia mais. Então o Teófilo passou mal. Ali mesmo ele teve um AVC e veio a óbito. Eu precisei ligar para aquela mulher, pois ela era a esposa. Então ela teve que tomar de conta de tudo, da liberação do corpo. Ela que precisou fazer as papeladas, recebeu o certidão de óbito, preparou o funeral. Estávamos lá, as duas. Eu pedi perdão, confessei meu erro, contei tudo que eu tinha passado. Ela teve resistência, não queria me perdoar,
Só que depois que eu contei o quanto que eu sofri, o quanto que Teófilo amava, como fazia tempo que ele queria voltar para casa, ela entendeu, me abraçou e disse: por minha vontade eu não lhe perdoarei, mas por amar a Cristo eu lhe perdoo. Ali nos abraçamos, foi a nossa despedida. A última vez que eu fiquei sabendo dela, ela está muito bem, principalmente financeiramente, pois ela ficou com a pensão do Estado. Quanto a mim, fiquei na miséria, voltei para a casa dos meus pais e estou aqui, orando a Deus para me perdoar e que alivie os meus castigos. Eu espero que essa história sirva para você de alguma forma. Fiquem todos com Deus. Me chamo Sávio, casei com minha primeira esposa com 22 anos. Nossa vida era muito boa, nossos filhos eram uma bênção, tudo estava muito bem. Médico bem-sucedido, viagens para outros países, uma casa confortável, tudo, uma vida completamente invejável. E foi o que aconteceu. Um certo dia chegou no hospital onde eu trabalhava uma enfermeira, uma mulher muito bonita, muito atraente, educada, mas eu era muito fiel à minha esposa e não me importei com aquela mulher. Mas ela já tinha colocado os olhos dela sobre mim e ali começou a investir. Era nítido todas as investidas dela. Sabe aquela mulher mesmo que seduz? Mas eu tentei resistir ao máximo. Mas, fraco, eu caí. E me apaixonei por aquela mulher perdidamente. Deixei meus filhos, minha esposa. Eu não lembro como eu fiz isso, mas eu sei que eu deixei. Mas eu só queria ficar do lado daquela mulher. Ela queria luxo, queria viagens, presentes. Logo deixou o trabalho dela, ficou só em casa. Os nossos finais de semana era prolongado. Eu quase nem pegava plantão, ficava mais viajando, curtindo de um lugar para outro com ela. Morando de aluguel, uma casa por sinal muito cara, porque ela queria uma casa boa, com toda a ostentação daquela mulher, presentes, vaidade. Logo, o dinheiro que eu tinha na minha conta na poupança acabou. E agora estávamos vivendo apenas do que eu ganhava por mês. E eu não estava nem pegando mais plantão não, final de semana nada, eu só estava trabalhando de segunda a quinta. Eu também fiquei muito negligente com os meus pacientes e logo eles reclamaram. Também perdi um contrato com uma das maiores clínicas onde eu trabalhava e Tani era essa loucura, era a mulher que me levava para a loucura, mas era uma felicidade do momento. Eu sentia saudades mesmo, era daquela vida que eu tinha com a Ângela. Eu sentia saudades dos meus filhos. Eu estava ali com a Tani, mas eu queria estar com a Ângela. Eu sentia saudades do jeito dela, do cheiro dela, mas a Ângela nunca veio atrás de mim. Eu fiquei com a vida financeira completamente destruída, sabe? Uma bagunça. Era inacreditável que um homem que tivesse dinheiro como eu tinha ficasse assim, nessa lama. Um dia eu passei uma vergonha muito grande no hospital. O dono da casa onde eu morava com o Tani foi lá me cobrar. E ele não foi muito educado. Me cobrou na frente de algumas pessoas e eu me senti um merda. Desculpa pela palavra, mas foi como eu me senti, um merda. Mas Deus tem um projeto em tudo. Um dos caras que ouviu a cobrança me chamou numa sala, um amigo meu, um médico. O cara é cristão. Ele olhou assim e disse assim: ei, vem cá, eu quero falar com você, sabe? Cara, tu acha que essa é a vida que Deus quer pra você? Olha quem você era, olha. Aquelas palavras eram exatamente o resumo do que eu tinha sentido em todos os últimos meses. Eu disse: eu preciso tomar uma decisão, não é? Ele disse: tem. Na mesma hora eu liguei pra Tani, desfiz tudo o que eu tinha com aquela mulher. Mesmo querendo ela, louco por ela, mas eu fui forte, eu tomei ali uma decisão, porque ou eu fazia isso, ou eu tomava a rédea da minha vida, ou, gente, eu ia morrer, não tinha como, eu estava acabado, eu estava destruído, eu estava destruindo a minha carreira, que eu tinha construído com tanto suor. Então, eu terminei tudo, ela chorou, disse que não, eu disse: olha, não quero. E quando o homem não quer, ele troca de número de telefone, ele se esconde em algum lugar, ele foge, faz como José fez. E foi o que eu fiz. Fui para a casa do meu amigo, ninguém podia saber que eu estava na casa desse meu amigo. E lá ele começou a me revelar, deu logo uma Bíblia, eu comecei a ler, pedi perdão a Deus, reconheci o meu pecado, liguei para a Ângela, pedi perdão. Ali deu tempo de recuperar minha família. Para a graça do Senhor deu tempo. O Senhor me libertou, o Senhor me curou.
E depois eu peguei assim uma foto da Tani lá no Instagram, dei uma olhada, eu falei, meu Deus do céu, que mulher feia, que mulher vulgar. E a beleza dela não me encantava mais. Aquela mulher poderia aparecer para mim de qualquer jeito, eu não queria mais. Já a Ângela, quando eu olhava, eu dizia minha esposa, minha amada esposa, como diz no livro de Cantares. Então, meu irmão, quando as pessoas chegarem assim para você e disserem que aquele que está no pecado não tem paz, de fato não tem paz, porque eu não tinha. E que o castigo de Deus vem sobre o adúltero, vem. Eu perdi muita coisa mesmo. Eu só não perdi a minha casa porque eu deixei com a Ângela. Porque se eu tivesse dividido, se eu tivesse vendido e dividido, eu tinha gastado tudo com aquela mulher. A oração que todo homem deve fazer ao abrir os olhos pela manhã é: Deus, me livra da mulher adúltera. Me livra, Pai, da prostituta, da mulher da lascívia, me livra da mulher estranha. Não deixa eu passar na calçada nem ser seduzido por elas. Se todo homem soubesse, era essa a oração. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus. Em breve, a Ângela vai contar o nosso testemunho por completo e a missionária Ivanilda vai postar aí nos canais dela para vocês glorificar o nome do Senhor junto conosco. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Me chamo Keila, moro aqui na Paraíba e eu quero falar um pouquinho o que é meu pós-divórcio, a pedido da missionária Ivanilda. Então, eu considero que um pós-divórcio lhe traz duas grandes perdas. São perdas financeiras e perdas psicológicas. E o que foi que aconteceu? Eu e meu esposo nos conhecemos na faculdade. Nós estávamos ali fazendo o mesmo curso, que era Direito. E nós tínhamos tudo muito certo, muito planejado, que era terminar o curso, casar, depois nós íamos montar o nosso próprio escritório, porque a gente já ia ter nome na nossa cidade, depois nós compraríamos a nossa casa e depois é que iria vir os nossos 2 filhos. E devido a gente ter um foco, isso aconteceu desse jeito. Então a gente passou todo esse processo, os dois juntos, sendo amparo, sendo amigo, sendo companheiro, sendo cúmplice, sendo parceiro. Nós construímos tudo junto. Então, depois de um bom tempo, vivendo o nosso casamento, vivendo o nosso profissionalismo, criando a nossa carreira profissional, né, tal, ali a gente percebeu que já era hora de ter o filho, que era na data que a gente tinha marcado. Então ali nós nos programamos e aconteceu. Primeiro veio um e tudo bem, depois veio o segundo e no terceiro nós percebemos que não dava mais para a gente continuar os 2 trabalhando. Então lógico que eu seria a pessoa a deixar a carreira, né, abandonar minha carreira para poder cuidar dos nossos filhos, enquanto isso ele seria o provedor do lar. É assim que acontece. Quando os 2 percebem que trabalhando os 2 não está dando certo, porque os filhos que são herança de Deus não estão sendo bem educados, que está ali faltando alguma coisa, um dos 2 sempre vai abandonar a carreira. E lógico, né? Como eu falei, que eu por cuidar de casa, por ser mais maleável com as crianças e tudo, então eu fui a escolhida, a eleita a fazer isso. E meu esposo continuaria ali sendo provedor do lar. E 7 anos depois, o meu esposo, até 7 anos estava tudo muito bem. Só que uns 7 anos para 8, mais ou menos, o meu esposo chegou para mim e disse que queria o divórcio, porque tinha casado muito cedo, que eu era a única mulher que ele tinha conhecido, que ele estava conhecendo outra mulher e que ele queria o divórcio. Ali mesmo ele já tinha trago a carta de divórcio, ambos conhecendo a lei. Eu assinei, porque eu não conhecia a Deus na época. E quando eu assinei a carta, já foi meio que dividindo a casa, já tinha comprador para casa. Eu saí daquela casa confortável, aquela casa enorme com piscina. E como eu queria morar no mesmo bairro, que era um bairro melhor, eu acabei que comprando um apartamentozinho mais pequeno, porém num bairro bom. E esse apartamento era bem próximo das escolas. Então eu achava o quê? Que se eu precisasse vender o carro, né, já que eu não trabalhava, então eu teria como ir a pé para a escola com as crianças. E foi dito e feito, foi assim que aconteceu. De fato, eu precisei vender o meu carro e ficamos os 3 indo a pé para a escola. O meu filho mais velho dizia: mãe, o que o meu pai está fazendo é injusto. Aí são as perdas psicológicas. Nós perdemos a segurança. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas no meu testemunho, se Deus quiser, eu vou abrir aí para vocês entenderem o quanto que as nossas crianças ficam fragilizadas, onde uma mãe às vezes precisa correr atrás de um trabalho
E eu lembro que eu precisei sair há um ano atrás para uma entrevista. Eu não tinha dinheiro para montar um escritório, então eu iria trabalhar para outro escritório de direito, né? E quando eu saí para a entrevista, eu deixei o meu filho na casa de vizinho e aconteceu algo assim que não dá para entrar em detalhe agora, mas depois eu vou contar. Mas isso só para você entender o quanto que os nossos filhos, eles pagam, né, por escolhas, e a gente percebe que só pode ser demoníaca, porque nenhum homem abandona seus filhos para viver isso. Então a gente perde o respeito também. Eu vi os próprios amigos, né, do meu marido passando a famosa cantada, né, se insinuando para mim, avisando que se eu quisesse deixaria as esposas dele para estar criando os meus filhos, esculachando o meu esposo. E criar filhos só é muito difícil. Às vezes você tá ali preparando alguma coisa na cozinha para eles comer, e dois entram em discussão, então você tem que ir lá e conversar. Então o pai chega, quando ele está separado, ele só chega, leva para um passeio, pega no sábado, no domingo, faz vista grossa nos problemas deles e mais nada. A mãe fica com toda a carga, então é muito pesada. Então assim, eu acho muito injusto quando a sociedade olha para nós no sentido assim, refaz a sua vida, se eu fosse você eu não faria isso. É porque ela não sabe o que tem por trás de um divórcio. Refazer a vida com 3 filhos, uma mocinha dentro de casa, qual é a mulher que tem coragem de refazer a vida, né? Ficar em fornicação contra os princípios do meu Deus seria fornicação e adultério. Então assim, tem tanta coisa para alguém apontar um dedo e achar que nós estamos solteiras porque nós estamos esperando os nossos maridos, porque somos doentes por ele, porque não temos amor próprio. Isso não tem nada a ver. Às vezes nós estamos guardando os nossos filhos, às vezes nós não temos tempo porque nós temos que cuidar de uma casa, de 3 filhos, às vezes nós temos que cuidar de nós, ainda temos que ir para a igreja, cuidar do nosso lado espiritual. Onde é que entra outra pessoa, né? E essa outra pessoa que entra, ela não é pai, ela não é espiritual como eu, então tudo muda ali. Então não dá para criticar, não critiquem porque só sabe quem passa por isso. E as perdas financeiras são aquelas que a gente saiu de uma casa grande, fomos para uma casinha pequena, né, um apartamentozinho minúsculo, com infiltrações, um apartamento muito mesmo vulnerável para tipo de assalto e tudo. Nós estávamos prontinhos já para ir dormir, era de 10h30 para 11 horas, quando 2 homens tentaram arrombar o nosso apartamento. Eu lembro que os 2 conversavam, eu olhava assim pelo olho mágico e eles davam um chute nessa porta e eu orando. Depois eu fui ali, agarrei os meus 3 filhos, eu disse, agora eles vão conseguir. Mas eu continuei em espírito orando, pedindo a Deus, e o Senhor nos livrou. Esse sim foi um verdadeiro milagre. Então eu precisei sair dali, porque eu não tinha mais coragem de ficar naquele apartamento. O sustento dos nossos filhos, o homem, quando ele está em casa, ele lembra que o filho precisa da comida cozida, ele lembra que precisa do teto, ele lembra que precisa da água, da energia, da internet, de meios de transporte, lazer, escola, ele lembra de tudo isso. Mas quando o homem sai de casa, ele só vai lembrar de dar ali alguns trocados para comprar comida, só isso. Mas ele não lembra que o menino fica doente, ele não lembra que o menino quer passear, ele não lembra nada disso. O meu esposo, ele não vê que eu vendi o carro, ele não vê do sacrifício que eu faço para trabalhar, ele não vê nada disso. É um homem completamente cego, por isso que eu acho que não é do ser humano, eu acho que é uma coisa demoníaca. E ele não está bem também, está perdendo os clientes dele, ele está perdendo muitas causas. Eu digo porque nós trabalhamos, né, praticamente no mesmo fórum, então a gente fica sabendo das causas que ganharam, as causas que perderam. Então eu vejo assim, ele também caminhando para o precipício, e aí a gente percebe o quanto que é demoníaco, e aí a gente não fica bem porque ele não está bem. Quando ele saiu de casa era para poder viver o que ele não tinha vivido, só que hoje eu vejo o quanto que ele está se acabando, né? E os meus filhos, é muito difícil, porque os meus filhos têm criado uma barreira contra o pai. E eu estou sempre tentando ali, sabe? Olha, filho, não é assim. Meu filho, você tenta entender o pai, ele está passando por um momento de dificuldade, ele está passando por um momento assim. E principalmente o meu filho mais velho critica muito o pai, sabe? Como é que o pai faz isso com a mãe?
E nós ficamos muito vulnerável ao choro, nós ficamos muito fragilizados, a gente tem medo de morrer, nossos filhos vão ficar com quem? Nós temos medo de deixar os nossos filhos em qualquer lugar, porque nós ficamos com traumas de abuso. A gente fica vulnerável porque a gente fica com medo que eles não vão ser homens de Deus, uma mulher de Deus, né? No meu caso, que eu tenho uma mocinha. Então, é um turbilhão, assim, de pensamentos que passa na nossa mente e não é fácil. Não é fácil ser mãe solteira e muito menos mãe divorciada. É uma luta muito árdua. Nós temos que se reinventar. Tem momentos que eu tenho que falar grosso como se fosse um pai. E tem momentos que eu tenho que falar manso como de fato eu sou. Mas eu queria mais respeito da sociedade. Eu queria mais compreensão, menos acusações. Porque a ex-esposa às vezes não refaz a vida dela por causa dos filhos. Hoje a gente vê muito caso de padrastos, batendo em criança, matando até mesmo. Então a gente não refaz a vida por isso. Então, por trás de um divórcio, tem uma mulher que sofre não só porque perdeu o amor da vida dela, mas é porque perdeu muitas coisas, não só financeiramente, mas a mulher ela sofre muito, principalmente por causa dos filhos. Quando não se tem filho é mais fácil. Agora, quando tem filhos, assim como eu, 3, sem parentes na cidade, sem familiar para ajudar ali no traquejo, é bem complicado. Mas o Senhor tem sido o meu sustento, nós conhecemos a Deus, e isso foi a parte boa desse deserto. Eu agradeço a Deus por esse deserto, porque foi graças a esse deserto que eu conheci a Deus, e hoje eu estou lutando pela minha família, estou orando, e eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar sim, vai libertar o meu esposo, porque aquela vida que ele tem não é de Deus. Amém? Então fiquem com o Senhor Jesus e não desista. A sua luta hoje está difícil, mas o Senhor vai te colocar numa terra melhor. Saúdo toda a igreja com a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo. Eu sou a Mazinha, mãe da Verônica. Vocês com certeza já escutaram o testemunho da minha filha. Agora eu venho contar aqui um pouquinho da minha versão, a pedido da missionária. A minha filha saiu de casa casada com o Rogério. Eles eram um casal assim lindo, dava gosto de ver o amor. Eu e o meu esposo somos casados há 60 anos. Somos pessoas muito simples, humildes, nós não temos dinheiro. Nós morávamos numa casinha pequena, os nossos 2 filhos mais novos também já tinham casado, logo depois da Verônica. Eu e meu esposo estava naquela fase assim, agora vamos voltar a ser 2. Sem preocupação, curtir nossa aposentadoria, sair de casa, viajar, passear, comer o que a gente quer, sem preocupação de filhos, porque os nossos filhos estão bem. Que nada, não foi nada disso. Quando o meu filho mais novo casou, logo 2 meses depois, a Verônica se separa e vem morar aqui em casa. Eu sofri junto com a minha filha, mas eu sempre fui muito grossa, dura nas palavras e não deixei ela perceber. Aqueles 2 meninos, que para mim sempre foram netos abençoados, chegaram na minha casa de um jeito rude, agressivo, querendo quebrar, mal educado, gritando. Na minha casa só tinha um quarto, então eles ficaram na sala, vendo a minha filha naquela situação, dormindo na sala, sofrendo, chorava trancada dentro do banheiro, os meus netos tendo que comer o que tinha na mesa, pois o que o pai dele dava não dava nem para comprar o mais básico de uma alimentação de uma criança. Muitas vezes eu e meu marido deixamos de comprar os nossos medicamentos para poder sustentar. Vendo a minha filha educar aqueles meninos sozinhos, eles estavam culpando a mãe, tinha hora que eles tinham raiva da amante, tinha hora que eles tinham raiva do pai, e batia aquela saudade no mais novo, e começava a chorar, mãe eu quero meu pai, mãe eu quero meu pai. E a minha filha Verônica tentando explicar, hoje não é o dia, filho, o dia é só na sexta, você tem que saber esperar o dia para ver seu pai. Mãe, mas eu queria que voltasse aquele tempo para mim ver o pai todo dia na nossa casa, eu quero voltar para nossa casa, eu não quero mais morar aqui com a minha avó, deixa de ser chata, leva a gente de volta para casa. Aquilo ali foi acabando com os meus nervos. Eu já com muita idade, o meu esposo também teve um AVC. Foi parar no pronto-socorro, com tanta preocupação, vendo o sofrimento da nossa filha, passando necessidade. Nós não tínhamos nada para dar para ela, nem um vestido. Uma vez eu lembro que ela chorava querendo fazer um curso, e foi uma amiga dela da época de escola que pagou. Como foi difícil ver aquela situação.
Verônica tentava de todas as formas conseguir trabalho e nada. A Verônica passou muito tempo sofrendo, fazendo a gente sofrer também. Eu comecei a falar mal do pai. O menor nome que eu chamei como pai daquelas crianças, com o Rogério, foi vagabundo. Você não deveria ter casado com aquele homem, você deveria ter procurado outro homem. Você tinha tantos rapazes bons na tua frente, para que foi dar oportunidade para aquele homem? E eu falava que aqueles meninos eram filho do cão. Eu chamei aqueles meninos de capeta, porque quebrava tudo. Os meninos estavam mal educados. Verônica não tinha controle nem força para controlar aqueles meninos. Mas o Senhor teve misericórdia da minha filha e foi quando ela começou a mudar, quando ela conheceu uma menina que ajudou ela em oração. Essa meninazinha aí, que a gente não dá nada por ela, né? Rostinho de menina, mas isso é trovão, viu? Lá no inferno. Isso quando fala... Deus é muito maravilhoso. Ai, Mazinha, obrigada, dona Mazinha. Aos poucos, Verônica conseguiu. Verônica entrou, assim, de uma forma na presença do Senhor, que a Verônica começou a mudar o espírito dessa casa. A Verônica mudou o meu estado. Eu parecia um endemoniado, o meu esposo era estressado, nossa casa era toda desorganizada. A gente vivia numa briga, em um pé de guerra, nada dava certo nessa casa. A energia tinha aumentado, o custo de água, a minha casa era cheia de caixas encaixotadas com roupa, aqueles meninos dormindo naquela sala até tarde, queria assistir televisão, brinquedos. Olha, foi uma situação que eu não desejo para ninguém. Mas quando o Senhor entrou, as coisas começaram a se organizar. A Verônica começou a abrir mão dos brinquedos das crianças. Logo ela conseguiu montar a própria empresa dela. Ela não conseguiu um trabalho, ela abriu uma empresa para ela. As crianças estavam voltando a ser tranquilas. Ela já tinha dinheiro para levar as crianças para um passeio. Aí sim, para a glória do nosso amado Jesus Cristo. Com pouco tempo a Verônica foi para a casinha dela. Glorificado seja o nosso Deus por isso. Eu e meu esposo hoje somos outras pessoas. Eu agradeço a Deus, pois foi através do sofrimento da Verônica que nós conhecemos a Jesus. Tia Nildinha, acho assim que no tempo que meu pai estava fora de casa, a gente perdeu a nossa casa, o nosso quarto, a gente dormia na sala. O meu irmão mais novo chorava muito para ficar com meu pai e a parte mais difícil foi para mim ir para a escola a pé e mudar de escola. A escola que nós estudávamos era muito boa e a gente estava indo para uma escola que o ensino era mais fraco, né? Eu já sabia tudo que o professor estava ensinando lá, então foi bem difícil assim para mim. E também a comida mudou e a minha avó era muito estressada, mandava muito a minha mãe embora. E ela não deixava a gente fazer nada. Meu irmão não podia brincar, a gente não podia brincar, a gente só podia assistir televisão. E tinha um horário marcado para assistir televisão e as nossas roupas, passeio só com meu pai. Só que era chato passear com meu pai porque a mulher lá que estava com meu pai ia junto, aí ficava falando mal. A mulher ficava dizendo que ia engravidar do meu pai, ficava... toda hora agarrado com ele, abraçado, então meu pai não podia mais abraçar a gente, nem beijar. O negócio era esquisito porque não tinha mais felicidade, não tinha as brincadeiras da minha mãe, não tinha mais a diversão. A gente tinha que ficar só parado lá, olhando para aquela mulher, agarrando o meu pai. Então assim, era uma situação difícil, meu pai nem se divertia, ficava só sentado. Então ir para casa do meu pai eu ficava mais tempo com meus irmãos dentro do quarto ou então na sala assistindo TV. Mas o meu pai também ficou muito sem jeito, assim, sabe? Ele não era mais aquele pai brincalhão. E eu vi ele gastando muito dinheiro. E quando eu chegava lá em casa que eu pedia as coisas pra minha mãe, a minha mãe sempre dizia que não tinha dinheiro, que o dinheirinho que o pai deu só era pra pagar isso, aquilo e comprar só a nossa comida. E a comida era muito, muito diferente. Não dava mais pra comer o que a gente comia antes, não. Então foi bem difícil isso, e quando a minha mãe foi trabalhar, aí que ficou mesmo difícil, porque a gente não já tinha mais pai, não tinha mais mãe. Minha mãe passava o dia todo trabalhando, mas dizia que era para poder conseguir um canto, para a gente poder sair logo da casa da avó. Então assim, é muito difícil, sabe? Às vezes eu ainda tenho pesadelos achando que meu pai vai sair de novo de casa. Mas eu sei, né, tia, que quem guarda é Jesus e a gente tá orando, Deus vai proteger a minha família. Então é isso, tia. Mostra aí pro pessoal. Agora, depois de todos esses relatos,
Você entendeu? Você entendeu o quanto que uma esposa sofre, o quanto que uma amante sofre, o tanto que um homem que sai de casa sofre? Entendeu como é que fica a cabecinha das nossas crianças? Entendeu como é que fica a situação financeira dos avós? Em Provérbios 6, entre os versos 27 a 29, o Senhor vai falar assim: pode um homem lançar fogo sobre o teu corpo sem queimar a roupa? Pode um homem andar sobre brasas sem queimar os pés? Pode um homem ou uma mulher deitar com o esposo ou esposa do teu próximo sem receber castigo de Deus? Tal forma não pode. A palavra do Senhor vai dizer que não pode. Qualquer homem ou qualquer mulher que deitar com alguém que já é compromissado, vem castigo sobre ela. É impossível Deus olhar para um homem adúltero que tem coragem de abandonar sua esposa, abandonar os seus filhos, deixar eles sem segurança, como a gente pôde ver. É impossível Deus olhar e dizer: oh filho, que lindo, mas que lindo que você foi viver uma história de amor. Uma história de amor que foi construída sobre as ruínas de outra pessoa. Então isso não é de Deus, tá? Esse tipo de sentimento não é amor. Nesse momento, nessas condições, um homem ou uma mulher que tem coragem de se envolver, enquanto tem aliança ou quando ele tem aliança com outra pessoa, na verdade ela precisa de libertação. É isso que acontece. A nossa luta nunca foi e nunca vai ser contra a pessoa, mas sim contra principados. Porque qual resposta e qual explicação nós teríamos diante disso que nós ouvimos? Um amante que não é feliz, um homem que não consegue ser feliz, um homem que tem desejo de voltar para a esposa, que ele sabe que é o correto a fazer, ele sente vontade, sofre, distrata a amante sofre, mas eles não conseguem se soltar. Por quê? Eles não conseguem se separar. Porque amor? Não. Porque são garras do inimigo. Infelizmente são maldições e eles precisam de libertação. E você, mulher, ou você, homem, que está buscando por restauração, disso você pode ter certeza. Deus te levanta hoje para ser aquela pessoa que gera no mundo espiritual a libertação e a cura deles, desde que estão no adultério. Amém? Louvado seja o nosso Deus por essa palavra rica, por todos os testemunhos e relatos. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho, eu quero que você deixe like e comentários. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que a nossa mensagem tem que ser levada adiante.